Bom, meu nome é Sebastião Maurício Bianco, eu sou médico, sou psiquiatra aqui em Umuarama e já estou aqui há 30 anos, 32 anos vai fazer esse ano, e eu vou falar um pouco sobre o Covid-19 na parte de saúde mental. Eu só vou tirar a máscara para ficar melhor o áudio, tá? Qual que é o impacto do Covid-19 na nossa saúde mental? O problema maior do Covid-19 é a questão dessa situação que a gente vive de incerteza. Nós não sabemos o que vai acontecer, o que está acontecendo e qual será o futuro, né? Se espera uma coisa positiva, a quarentena vai incomodando porque os custos, os gastos vão aumentando, os ganhos vão diminuindo e a gente começa a ficar em dúvida, mas e daí? Até quando eu aguento? Qual será o meu sustento? Como eu vou fazer? E se eu sair e pegar essa doença? Ou se eu transmitir para quem eu amo? Como é que vai ser isso? Então, a grande questão do Covid-19 é que ele, primeiro, é uma pandemia. Pandemia é porque é de todos, todo mundo está sujeito a um risco de um vírus que aparentemente é extremamente infeccioso, causa um certo número de mortes e que a gente precisa então realmente se cuidar, né? Mas qual que é o problema do Covid do ponto de vista psicológico? Bom, o primeiro problema do Covid é que ele mexe com uma coisa que a gente nunca pensa, é na nossa morte. A vida tem um fim. Então, nós vivemos a nossa vida como se nós nunca fôssemos morrer, ou as pessoas que eu amo também nunca vão morrer. Então, a morte, ela vem, o Covid, ele vem como uma lembrança da nossa morte. E isso gera realmente muita angústia. Porque o grande problema do Covid é que nós não sabemos se a gente vai pegar, nós não sabemos se nós vamos ter, mas nós sabemos que ele lembra a gente que um dia eu vou morrer. E é essa angústia, chamada angústia existencial, faz parte da existência do ser humano, que mais nos assusta, que é a ideia de que eu posso morrer e que a minha vida vai ter um fim. Então, o questionamento que se faz é isso. Isso tem gerado muitas perguntas, que eles vêm gerado muito sofrimento, que começa através dos sintomas de ansiedade, de pânico mesmo, sensação de que vai morrer, de que batedeira no coração, falta de ar, sensação de que vai morrer, que a pressão está subindo. Então isso acaba gerando esses sintomas. Então, os sintomas principais que eu tenho acompanhado do Covid, que está na literatura, é a ansiedade, a depressão e uma doença chamada transtorno de estresse pós-traumático. O que é o transtorno de estresse pós-traumático? Quando o ser humano ele enfrenta uma situação que ameaça a vida dele, ou seja, uma ameaça muito rápida, tipo um assalto, um estupro, ou uma ameaça longa, tipo uma guerra, ou tipo a pandemia, nós estamos sujeitos a ter uma coisa chamada transtorno de estresse pós-traumático, que são sintomas de medo de que aquela situação volte, acordar à noite pensando naquilo, sensação de que algo de ruim vai me acontecer se eu for enfrentar aquela situação novamente, dorme, sonha com aquilo, pesadelos horríveis, angústia, e com o tempo isso vai caminhando para uma depressão. Então, o maior problema que se conhece hoje é o transtorno de estresse pós-traumático, e tudo isso vai depender muito de uma coisa que é a minha genética, o meu lado, não só genético, mas também o meu lado psicológico. Todos nós estamos enfrentando uma situação única. Essa situação, para algumas pessoas, ela vai impactar de um jeito, para outras de outro. Então, pessoas que têm uma genética, tem na história da família depressão, ansiedade, pânico, tem maior risco de desenvolver tanto pânico, ansiedade, depressão, como o transtorno de estresse pós-traumático.
Pessoas que foram famílias muito severas ou que já tiveram outras histórias de estresse pós-traumático, por exemplo, pessoas que foram abusadas na infância, na adolescência, sofreram algum estupro, alguma violência. Esses podem, então, desenvolver mais o sintoma de pânico, de ansiedade ou de estresse pós-traumático. O que fazer para não ficar nisso? Isso é complicado porque, como a gente ficou em quarentena há muito tempo e ainda muita gente ainda está de quarentena, nós temos que ter atividades, tentar fazer novas atividades, aprender novas habilidades. É aquele marido que não lava roupa, não lava louça, de repente ajudar no serviço da casa. É a mulher que já trabalha fora e que de repente aprende a fazer um bolo, um pão, alguma coisa assim. Ler livros que eu gostaria de ler e não tenho tido tempo. Ver filmes que eu gostaria de ver. Tentar fazer um exercício possível dentro de casa. Me comunicar, usar as mídias sociais não só como uma forma de divulgar notícias ruins. Eu acho que todo mundo está assustadíssimo, está cansado de notícia ruim. Mas a gente poder usar as mídias sociais, o Facebook, o WhatsApp, como forma de ver pessoas que eu não vejo há muito tempo, de me comunicar com pessoas que faz muito tempo que eu não vejo, que eu não converso, ou pessoas que eu vejo, mas eu vou ver com mais frequência. Então, tentar sair desse processo de ficar só vendo isso, televisão e essa parte de doença, de morte, porque isso realmente cria um estresse muito grande. O excesso de informação é realmente um fator de estresse. Em outras pandemias que já aconteceram na Terra, a primeira pandemia que se tem notícia está na Bíblia, que é em Êxodos, né? Quando as pragas do Egito, uma das primeiras notícias que se tem é dessas pragas do Egito. O que a gente tem que entender é que essas crises, elas também não são só coisas ruins, também deixam coisas boas. Então, numa pandemia como essa, nós estamos descobrindo que muitas coisas que a gente fazia, que a gente gostava, não são tão importantes, e coisas que aprendendo a cuidar mais do outro, a ter um pouco mais de ajuda, a ser mais filantrópico, a dar mais valor para a vida, para pequenas coisas que a vida às vezes nos oferece. Então, a pandemia, quando ela passa, ela deixa para a gente uma sensação boa também de vitória, de ganhos, e ela muda o ser humano para sempre. E principalmente na área médica. Na área médica, muitas descobertas acabam sendo realizadas. Só para vocês terem uma ideia, no H1N1, que aconteceu em 2003, na pandemia, o genoma do vírus demorou 18 meses para ser descoberto. O genoma do vírus do Covid, 2 dias aqui no Brasil. Um país como o nosso, que é terceiro mundo, conseguiu desenvolver um programa que conseguiu desvendar o genoma de um vírus em 2, 3 dias. Então, assim, o progresso que isso traz para a medicina, novos cuidados, novos conhecimentos, o número de ventiladores que vai ficar. Então, assim, a tendência é a passar e deixar resultados bons. Então, assim, a gente tem que olhar também que mesmo nas tragédias pode existir alguma luz lá na frente, lá no fim do dia. Então, assim, é importante sair quando você puder, quando sair, se proteger mesmo, evitar contato físico com as pessoas. Mas, assim, se não dá para sair fisicamente, saia virtualmente, converse com as pessoas, tenta se relacionar com as pessoas, nem que seja virtualmente. E se cuidar. Nós temos que nos cuidar porque realmente o cuidado básico de vida é fundamental. Na parte psicológica, procurar sair, procurar ler coisas, procurar aprender coisas, procurar fazer coisas que você deixou de fazer, tentar conversar com pessoas que você faz tempo que não conversa.
e evitar um pouco de jornal, de notícia, de coisas ruins. Era isso. Obrigado.